Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é dois pontos e travessão, módulo 4, páginas 57 a 61. Bom, hoje nós vamos falar de duas pontuações que aparecem muito em textos narrativos. Elas são usadas para representar o diálogo que ocorre entre os personagens. A gente sabe que num texto narrativo nós temos o narrador, que é aquele que fala, que conta a história, que narra os fatos. E às vezes esse narrador ele pode ser personagem ou ele apenas narra os fatos sem participar da história. Porém, nas histórias, geralmente tem os personagens. E quando o personagem fala, então essas duas pontuações são essenciais para a gente saber que naquele momento o narrador parou de falar e quem está falando é o personagem. Então, os dois pontos, eles introduzem a fala de um personagem, ou seja, eles anunciam que aquele personagem vai falar. E o travessão, ele indica o início da fala de um personagem. Então, vamos ver um pouquinho mais na aula de hoje. Vamos investigar um pouco sobre o assunto antes da gente ir para as atividades do livro. Eu trouxe aqui para vocês um texto, A Menina Nota 10. Camila estuda numa boa escola. A matéria de que ela mais gosta é matemática. Toda vez que um colega tem dúvida, Camila pede à professora Carla que a ajude. A professora Carla deixa, mas fica por perto. Camila ajuda a todos com a maior paciência. Sua professora diz: "É isso aí, Camila, você é uma aluna nota 10. Os alunos batem palmas para Camila, eles a amam muito. Bom, a gente pode notar aqui a presença dos dois pontos e do travessão. Então, vamos estudá-los um pouquinho. Durante toda a narrativa, quem está falando com a gente é o narrador. Quem está contando os fatos é o narrador. E a partir desse momento, onde a gente termina com os dois pontos, há um anúncio, né? Sua professora diz. Nós sabemos que, então, a fala a seguir não é mais do narrador, e sim da professora. É isso aí, Camila, você é uma aluna nota 10. Então, a gente sabe que os dois pontos anunciou e o travessão, ele indicou que essa frase é a fala de um personagem. Então, vamos ver a seguir no livro de vocês. Bom, então, nós vamos reler a seguir um trecho do conto Quem Não Tem Pena Fica no Chão, que foi o conto que nós lemos na semana passada. E em meio aos frutos da árvore balançando ao vento, pôs-se a gritar a cada ser alado que avistava. Me leve com você, pediu o chau-chau, pássaro pescador, de peito zulu, can-can-can, azul-azul. Não tenho tempo, pois estou atrasado, respondeu o apressado, dando um adeuzinho. Bom, então, aqui nesse trecho, a gente notou, vamos pintar aqui, olha só, os dois pontos, travessão. A gente tem outra travessão aqui, eu vou explicar o que é. Aqui a gente tem o travessão, e aqui a gente tem outro travessão, que eu vou explicar também o que é. Olha só, esses dois pontos, então, ele encerra uma frase e que está anunciando que o personagem vai falar. Então, pôs-se a gritar a cada ser alado que avistava. Então, quem estava gritando aí? Isso mesmo, o Santa Taluga, lembra lá da história? Me leve com você. Esse travessão, depois da fala, representa que encerrou a fala do personagem naquele momento. E quem volta a falar? O narrador. Pediu ao chau-chau, pássaro pescador, de peito zulu, can-can-can, azul-azul. Então, eu sei que esta fala aqui é do personagem Santa Taluga, ok? Bom, não tenho tempo, pois estou atrasado. Então, quem respondeu aqui? A ave com qual o pássaro, o Santa Taluga estava falando, certo? Que era o
Chau, chau, pássaro pescador de peito azul, certo? Bom, então vamos aqui. Contorne as imagens que representam os personagens que participaram desse diálogo. Então, vocês vão contornar, já até falei, né? Santa Taluga e o Chau Chau, que é o pássaro azul. Muito bem. Qual sinal de pontuação indica que esses personagens vão começar a falar? Assinale com o X a alternativa correta. Então, o sinal de pontuação são os 2 pontos. E qual sinal de pontuação indica o começo de uma frase dita por um personagem? Assinale com o X a alternativa correta. Isso mesmo, travessão. Ok? Então, relembrando, em textos narrativos, a fala dos personagens podem ser anunciadas pelos 2 pontos e marcadas pelo travessão. Bom, agora nessa atividade 2, nós vamos para mais texto. Nós temos aqui 2 textos, o texto 1, o que os personagens fazem, e o texto 2, o que os personagens falam. Então, as falas dos personagens. Esses 2 textos, na verdade, eles se tratam de um único texto, e nós vamos ter que uni-los. Então, vamos ler primeiro o texto 1 para a gente entender. O galo e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu. A raposa mais que depressa foi saindo. Bom, a gente nota que nessa história estão faltando o quê? As falas. A gente tem aqui os 2 pontos anunciando que alguém vai falar, porém a gente não tem a fala. Então, no texto 2, nós temos essas falas que estão faltando aí. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar esse dia tão feliz. Que boas notícias, mas vou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e querer me atacar. Então, é possível compreender o texto 1 da forma como está escrito? Não, né? Ele está incompleto, porque nós precisamos, então, saber quais são essas falas que estão aqui no texto 2. Então, para isso, nós vamos completar a história. Então, o galo e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. Então, aqui nós vamos copiar a primeira fala. Aqui a segunda e aqui a terceira fala. Então, primeira, segunda e terceira fala. E o texto vai ficar assim. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar esse dia tão feliz. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu. Que boas notícias, mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. A raposa mais que depressa foi saindo. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e querer me atacar. Então, a gente copiou as falas e agora o texto ficou completo. Não é mesmo? Ficou muito mais fácil a compreensão. Atividades. Na atividade 1, nós vamos ler uma tirinha. Família Falcote, YouTubers da educação. Fala, guri, fala! Imagina se cachorro vai falar, né? Vou falar o quê, né? Nem tenho assunto. Nos quadrinhos, tudo pode acontecer, não é verdade? Então, vamos mudar a maneira de contar a história? Bom, nós lemos uma história em quadrinho, uma tirinha, né, em que as falas elas são representadas dentro de balões. Então, nós vamos mudar. Então, nós vamos
pontuar o texto abaixo e completar com as falas que estão dentro dos balões. O Super Falcote estava passeando com seu cachorro Guri quando disse... Então, nós vamos colocar aqui os 2 pontos. Muito bem. E o que ele disse lá no primeiro balãozinho? Fala, Guri, fala. Então, nós vamos colocar aqui, olha, travessão e copiar a fala. Fala, Guri, fala. Sem sucesso, o herói olhou para o cachorro, pensou um pouco e falou... 2 pontos. E o que ele disse? Imagina se o cachorro vai falar ré, 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 ré. Olha só, então copiamos com travessão a fala. Imagina se o cachorro vai falar ré, 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 ré. Guri, muito feliz com o passeio, de repente respondeu ao seu dono. 2 pontos. Então, o que o Guri falou? Vou falar o quê, né? Nem tenho assunto. Boa. Então, o Super Falcote pulou de susto e descobriu que nos quadrinhos tudo pode acontecer, inclusive cachorros falarem. Bom, feita a atividade 1, nós vamos fazer a atividade 2. Temos aqui na atividade uma anedota. Vocês lembram? Nós já estudamos a anedota, que são piadas, histórias engraçadas. Na escola, na aula de geografia, o professor pergunta ao aluno. Tá faltando uma pontuação aqui. Qual é? Os 2 pontos. Então, aqui vem a fala. Então, tem o travessão. Juquinha, quais são os dias mais curtos do ano? Então, aqui é uma pergunta. Lembre-se, quando a gente termina uma pergunta, terminamos com ponto de interrogação. Aí, agora vem a fala, a resposta do Juquinha. Então, um travessão aqui para indicar a fala dele. Domingos e feriados. Então, ponto de exclamação. Vocês concordam que domingos e feriados são os dias mais curtos do ano? Pois é, né? Passa rápido. Bom, agora vocês vão copiar o texto que nós pontuamos com as pontuações adequadas aqui na atividade B, que vai ficar assim. Na escola, na aula de geografia, o professor perguntou ao aluno: Juquinha, quais são os dias mais curtos do ano? Domingos e feriados. Bom, falantes do português no mundo. Você sabia que a língua portuguesa está entre as 5 línguas mais faladas do mundo? O português é o idioma oficial de cerca de 250 milhões de pessoas. E grande parte dessas pessoas é brasileira. Os outros países que adotaram o português como língua oficial são Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe, que é de onde a origem dessa história que nós lemos na semana passada. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Envie as respostas lá no ClassApp e eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau.